Hoje iremos continuar em Jonas capítulo 4. Terminamos o capítulo 3 semana passada, né? Meditamos e estudamos o capítulo 3. Hoje nós iremos estudar, meditar, aprender algumas lições a partir do capítulo 4, do verso 1 a 5. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma iramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Amém. Irmãos, título do nosso estudo: Irado pela misericórdia de Deus. Esse é o título do nosso estudo. Irado pela misericórdia de Deus. Por incrível que pareça, mais pessoas ficam com raiva por coisas boas que acontecem. Isso é contrassensual ou antinatural, vamos dizer assim, mas é um fato que acontece no mundo dos seres humanos caídos em seus pecados. Pessoas se enraivecem, se ira, se desgosta, sente desprazer por coisas boas que acontecem com os seus semelhantes. O pecado é algo extremamente danoso, irmão. O pecado atingiu o homem em todas as suas faculdades, o corrompendo em todos os aspectos de sua constituição. A corrupção trazida ao homem devido ao pecado é tão grande que inclinou o homem a fazer coisas tão terríveis que até o próprio homem se assusta com tal maldade praticada pela da sua própria raça. Não é verdade isso? Somos todos de uma única raça, raça humana. Mas a gente vê coisas que nossos semelhantes fazem, algumas coisas, que simplesmente a gente custa acreditar. Eu não acredito que fulano fez isso. Eu não acredito que tal pessoa fez isso, foi capaz de fazer isso. Tamanha maldade, crueldade. Então até mesmo a gente fica boquiaberto com as coisas terríveis que os homens, a nossa própria raça, pratica. É assustador ouvir notícias como, por exemplo, o pai que matou a filha, ou filho que matou o pai por causa de algum seguro de vida. A gente vê corriqueiramente isso passar nos telejornais, né? Tem até um caso famoso aí no Brasil todo, até alguns anos atrás, de uma, não sei o nome dela, uma jovem na época, né? Com seu namorado, com seu noivo, Suzana, acabou matando um pai por conta de um seguro, de um bem, de alguma coisa assim que ela receberia. Marido espancando e até mesmo matando esposa. Essa semana agora a gente está vendo um caso, está passando, repercutindo aí, de um namorado que espancou a namorada em um elevador, que deformou o rosto da moça praticamente. Ele foi preso, né? Está preso. Prenderam ele. Mas um cara novo, jovem, né? De boa aparência, a menina também é uma mulher bonita, uma menina bonita. E por alguma razão, dentro do elevador, ele simplesmente massacrou o rosto da menina. De soco, tum, que estourou a cara da menina toda. E, segundo ele, disse que teve um surto, né? Surtou e enlouqueceu e agiu daquela maneira. Então veja, marido espancando e até mesmo matando esposa matando o marido por causa de algum bem. É outro caso que a gente vê comum acontecer, né?
As mulheres mandando matar os seus esposos por conta de algum benefício que ela teria pela morte do marido. Herdaram uma grande fortuna, uma grande quantidade de benefícios. Homens praticando coisas inimagináveis com crianças. E poderíamos citar várias coisas, irmãos, que simplesmente nos deixa assustado pela capacidade maléfica do homem praticar as suas maldades com outros. Isso são apenas alguns pouquíssimos exemplos do que o homem é capaz de fazer devido ao seu pecado. E dentre os incontáveis tipos de pecados praticados pelo homem, há alguns que simplesmente parecem impensáveis, sobretudo quando praticado pelo povo de Deus. Por aquele que é um povo liberto, um povo salvo, um povo que conhece a verdade, que conhece a Deus. Tem coisas que nós cristãos, ou o povo de Deus, pratica às vezes, ou faz, que a gente fica simplesmente abestalhado. Como pode? Como, por exemplo, um nível de egoísmo tão grande que faz com que a pessoa, ou um crente, fique descontente por ver pessoas sendo objetos da graça e da misericórdia de Deus. É o que a gente está vendo exatamente nesse texto aqui, em Jonas. É exatamente o sentimento de Jonas por ver a misericórdia de Deus sendo estendida a um povo que era naturalmente seu inimigo. É sobre isso que o texto fala aqui. Capítulo 4, do 1 a 5. O descontentamento de Jonas. O desprazer de Jonas. A tristeza, a angústia, até mesmo a raiva, a ira de Jonas. Tão somente porque viu a misericórdia e a graça de Deus beneficiando outras pessoas. Um crente, alguém que conhece a Deus, alguém que é salvo, que já foi beneficiado por tal graça e por tal misericórdia. Vendo essa mesma graça, essa mesma misericórdia estendido a outro povo, simplesmente ele se irou. Ele expressou descontentamento e ele... A gente vai ver que a razão de tudo isso é o egoísmo. Simplesmente ansiou pela morte. E que coisa. É sobre isso que o nosso texto fala. Então vamos ver versículo 1 que fala sobre a ira de Jonas. A ira de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmão, com isso aí, logo na primeira partinha do versículo, isto é, pelo fato dos ninivitas terem se convertido do seu mau caminho, que é o que fala no finalzinho do capítulo 3, né? E, consequentemente, Deus ter estendido sobre eles a sua misericórdia. Jonas, então, em virtude disto, veja o capítulo 3, finalzinho. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Aí quando chega no capítulo 4, a primeira palavra é com isso, isto é, ele está fazendo alusão ao que ele falou antes, né? Ou seja, pelo fato dos ninivitas terem se convertido do seu mau caminho e, consequentemente, Deus ter estendido sobre eles a sua misericórdia, então Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Desgostou-se extremamente e ficou irado. A palavra irado, ela significa queimar ou acender. É a mesma palavra para quando lá em Gênesis 39, Potifar acendeu-se a sua ira contra José, né? Quando a mulher dele o acusou de ter pegado ele a pulso. Então Potifar acende a ira contra José. É a mesma palavra usada aqui em Jonas. Pelo fato dos ninivitas se converterem e terem sido alvo da graça, do perdão, da misericórdia e do amor de Deus, Jonas simplesmente acende-se em ira. Fica incandescente. Eu fui dar uma olhadinha nessa palavra aí, desgostou-se, né? O sentido dela é de alguém que está tremendo. Então, é comum a gente ver em criança isso, né?
Quando a gente contraria uma criança, quando ela está empolgada com algum brinquedo, a gente toma desse brinquedo dela. Algumas crianças chegam a tremer-se de raiva. Não é isso? Eu já presenciei isso, né? Acho que eu lembro algum de um menino nosso. Como? Chama de birra, né? De birra. É. Mas é criança de fato que eu já vi, criança que de fato ela treme e range os dentes assim de raiva. Se pega e tivesse força, matava um. Facilmente. Então, é esse mesmo sentido, ou esse mesmo sentimento, com essa mesma expressão que Jonas age quando vê que a misericórdia de Deus foi estendida aos ninivitas. Ele fica tão irado que ele se treme. Ele estremece de raiva. Tamanho desgosto, a ira, a raiva de Jonas. Então, Jonas ficou extremamente furioso pelo fato de Deus ter agido com misericórdia para com um povo pagão que era inimigo de Israel, mas que se converteu dos seus maus caminhos. Irmãos, pergunto-lhes, é normal um cristão ficar com raiva por Deus salvar alguém para com o qual o cristão não tinha afeição? Não. Não é normal, né? Mas é possível. Uma pessoa com a qual a gente não tem uma certa afeição ou afinidade, ou já teve algum certo tipo de problemas no passado, que impossibilita praticamente um relacionamento saudável com tal pessoa, e de repente essa pessoa se converte, a gente fica meio que, mas por que fulano, né? Como assim fulano? E custa acreditar às vezes, como se colocando em uma posição em superioridade, como se o fato de Deus agir de misericórdia e graça comigo foi causado pelo meu mérito, por alguma virtude minha. E eu esqueço que não. Foi apesar de mim, assim como fulano ou cicrano que também está sendo salvo por Deus, é apesar dele. De maneira que tanto fulano, quanto cicrano, quanto eu, somos salvos pela única e mesma razão. Cristo morreu pelos nossos pecados. E em virtude disso, Deus age com graça e misericórdia, com amor e compaixão, para com todo aquele que verdadeiramente se converte dos seus maus caminhos. Então não é normal um cristão ficar com raiva por Deus salvar alguém, ainda que este alguém seja alguém com o qual nós não temos afeição ou afinidade. Claro que não é normal. Se a palavra nos ensina a amar até os inimigos, por que então ficar irado, descontente, enraivecido por Deus salvar pessoas com as quais não temos afeição? Somos melhores do que eles, irmãos? Não. Não se afeiçoar para com o próximo já é algo que é preciso ser mudado, quanto mais se enraivecer por Deus ter salvo. Quanto mais se enraivecer por Deus ter salvo. A Bíblia nos ensina que devemos amar até os nossos inimigos. Então, muito menos devemos nos enraivecer por ver a misericórdia de Deus estendida sobre outras pessoas. Sobre outras pessoas. Irmãos, a postura de Jonas também nos ensina sobre a imperfeição e a necessidade constante do crente ser mudado por Deus. Deus já tinha disciplinado Jonas, a qual levou Jonas a se arrepender do seu pecado de desobedecer a ordem de pregar aos ninivitas. A gente já viu isso no capítulo 1, 2. Agora, embora Jonas tivesse se arrependido de sua desobediência, ainda assim não tinha mudado o seu parecer sobre a possibilidade de salvação dos ninivitas. Ele tinha se arrependido, como a gente viu no capítulo 2, de desobedecer a ordem de Deus. Fala, Carlinhos. Ele é da tribo de Zebulon, ele era um galileu. Ninivita era uma nação pagã, um povo pagão. Inimigos. Eles eram inimigos. Deus, no jogo de misericórdia, salvou aquele povo, né? Povo pagão inimigo, né? Que não fazia parte da comunidade de Israel. Era gentios.
O Senhor é a salvação. O Senhor salva e ele não concorda. Ele ainda precisa ser tratado no coração dele, né? Ele ainda precisa ser tratado. Então, embora Jonas tivesse arrependido de sua desobediência, ainda assim não tinha mudado o seu parecer sobre a possibilidade de salvação dos ninivitas. Ele se arrependeu da desobediência do seu pecado de desobedecer a ordem que Deus lhe deu de pregar aos ninivitas, mas ainda assim em seu coração havia reservas para com a salvação dos ninivitas. Como somos imperfeitos, irmãos. Isso aqui nos ensina algo, que muitas vezes nós nos arrependemos de um pecado, mas não nos arrependemos de outro pecado igualmente pecaminoso ou até mesmo pior. Não é verdade? Jonas se arrepende da sua desobediência, mas ainda não se arrependeu de seu outro tipo de pecado igualmente ou até mesmo pior, que é a sua raiva ou ódio dos ninivitas, para com o qual ele não desejava, nem queria, nem anelava, nem ansiava por salvação deles. Então, a gente aprende exatamente isso. Muitas vezes nos arrependemos de um pecado, mas não nos arrependemos de outro pecado igualmente pecaminoso, ou até mesmo pior. A gente se arrepende de um pecado que estamos sendo confrontados, mas a gente sabe, temos a consciência que existem outros pecados na nossa vida que simplesmente a gente tende a ignorá-lo. Tão somente e simplesmente porque ainda não estamos sendo confrontados em razão dele. Jonas se arrepende por conta da sua desobediência tão clara da ordem dada por Deus, mas ainda assim o seu coração continua em completo estado de inimizade e desafeiçoado para com o povo de Israel, para com os inimigos do povo de Israel, que eram os ninivitas. Ele continua não desejando a salvação deles. Então isso acontece conosco. Quando somos confrontados, quando o nosso pecado vem à tona, quando somos envergonhados e humilhados, a gente fala, sou culpado, me arrependo, clama ao Deus por perdão. Mas temos a consciência que existem outras coisas na nossa vida que é igualmente pecado, mas nós tendemos a ignorá-las. E vamos começar, de fato, a querer tratar esse tipo de pecado quando, novamente, Deus vir e trazê-lo à tona de novo. E nos humilhar de novo. Então é mais ou menos alguém que está doente, né? Tem várias doenças. Ela trata de uma, mas ignora a outra porque essa outra ainda não está dando... Não está trazendo incômodo a ele. E só começa, de fato, a dar uma real importância a essa doença que ele sabe que tem, quando ela começa a lhe trazer desconforto, dores. Veja como somos tão imperfeitos. Somos tão imperfeitos. Diga, meu irmão. Uma coisa bem interessante é que acontece com todos os discípulos do Senhor, aparentemente o que aconteceu com Jonas. Uhum. Vamos dizer, com a maioria. Quando há o texto lá de Romanos 12, 15, diz alegrai-vos com que se alegra. Então, o motivo de Jonas se alegrar pela conversão, né? Justamente de vida. Mas dentro de Jonas estava aquela questão que quantos profetas eles mataram? Sim. Quantos profetas? E os profetas eram meus irmãos. Uhum. Isso acontece também quando Paulo se converte. Sim. E o Senhor manda Ananias ir lá na casa de Judas, justamente para curá-lo na cegueira. Uhum. E ele diz: Senhor, sabe quem foi Paulo? Né? Quer dizer, isso vem automaticamente de Paulo. Né? Ele se convertendo, ele corria atrás para matar os crentes. O inimigo, né? Era nosso inimigo, ele autorizava. Quer dizer, isso está no coração. Sim. Do ser humano, mesmo nascido novo. Isso aconteceu com Jonas. Sim. E acontece justamente com Ananias. Sim. Aí, mesmo assim, o Senhor diz a Ananias: Ananias, vai, porque ele é para mim escolhido. Né? Mas isso está acontecendo.
Exatamente, é exatamente esse ponto que eu estou apontando, né? A nossa imperfeição, sabe? Ainda que crentes. Não somente Ananias, mas o Barnabé, né, é quem, vamos dizer assim, é quem apadrinha Paulo, porque até mesmo os de Israel, dos judeus, não estavam querendo quem? Paulo, não. É Barnabé que vai lá, busca Paulo, leva Paulo para os discípulos, lá, para os judeus, apresenta, dá testemunho que ele estava falando agora em nome de Cristo, pregando o evangelho, né? E é que as pessoas aceitam. Mas existia exatamente essa recusa, né? Essa aversão para com aquele que perseguia. Então, exatamente essa aponta e mostra exatamente a nossa imperfeição. Nossa imperfeição, quanto nós precisamos sermos constantemente tratados e mudados por Deus em nosso coração, porque agimos muitas vezes dessa maneira. Como assim, que tem visto aqui no caso de Jonas, esses exemplos dados pelo irmão Sandro. Então, versículo 1, nós vimos a ira de Jonas. Então, versículo 2 e 3 é a oração de Jonas, né? Jonas ora ao Senhor. Então ele diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, por essa razão, né, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende dos mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, essa é a segunda vez que Jonas ora ao Senhor. A primeira vez é capítulo 2. Na primeira, ele clama por compaixão, não é isso? Capítulo 2, nós vimos? A oração de Jonas é clamamos por compaixão de Deus, por socorro, por misericórdia. Na segunda oração, ele expressa seu descontentamento, sua ira, sua raiva, revela o que motivou sua fuga e pede para morrer. 3 coisas. Porque aconteceu exatamente o que ele não queria que acontecesse, isto é, Deus teve misericórdia dos ninivitas. Irmão, Jonas, embora submetido à vontade de Deus, continua descontente pelo fato de Deus ter agido com misericórdia para com os ninivitas. Submetido à vontade de Deus, né? Qual era a vontade de Deus? A missão que Deus deu a ele? Vai lá e prega aos ninivitas. Embora Jonas submetido à vontade de Deus, mas ele continua descontente pelo fato de Deus ter agido com misericórdia para com os ninivitas. Ao final de contas, o fato dele saber que Deus é misericordioso, foi a razão dele ter fugido para Tarsis. Isso aqui a gente aprende algumas lições, irmãos. Primeiro, saber que Deus é misericordioso e não se dispor para ser um instrumento por meio do qual Deus exercerá sua misericórdia aos perdidos, é o mesmo que afirmar que meu coração não está em harmonia com o Espírito do Evangelho. Veja, Jonas sabia que Deus era misericordioso. E foi exatamente essa razão, este fato, esse conhecimento dele para com Deus, de que Deus era clemente e misericordioso, que fez com que ele fugisse para Tarsis e não fosse cumprir a missão de Deus. Então ele dá prova disso, né? Ele diz exatamente isso. Orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso, por essa razão, me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente. A ideia de clemente aqui é de gracioso e misericordioso e tardio em irar-se, longânimo e grande em benignidade. A ideia de grande em benignidade aqui é a ação ou o agir de Deus que trará benevolência ou benefícios para com o instrumento dessa bondade e que te arrependes do mal. Então, saber que Deus é misericordioso, irmãos, ter esse conhecimento, ter essa ciência, esse saber, essa consciência, e não se dispor para ser instrumento por meio do qual Deus exercerá essa misericórdia aos perdidos, é o mesmo que afirmar que meu coração não está em harmonia com o Espírito do Evangelho. Isso aqui aponta para aquele que tem falado constantemente a respeito do evangelismo, da nossa responsabilidade, ou a responsabilidade, ou a missão que Deus deu à igreja de maneira geral, para ser suas testemunhas aos perdidos a respeito do Evangelho.
Então nós temos a consciência de que Deus é misericordioso, que Deus ele está pronto a perdoar, que Ele é gracioso, que Ele é bondoso e benigno para com os pecadores. E muitas vezes nós simplesmente nos recusamos a nos colocarmos como instrumentos de Deus para que Ele possa exercer a sua misericórdia aos perdidos. Foi exatamente o que Jonas fez. Ele sabia quem Deus era, mas ele não se coloca à disposição para que Deus agisse com misericórdia para com os ninivitas, até que Deus de fato o disciplinasse e o colocasse, vamos dizer assim, forçosamente no centro da sua vontade novamente. Então a gente às vezes age assim. A gente recusa ou não nos colocamos à disposição como um meio providencial de Deus para que Deus possa dispensar a sua misericórdia, graça salvífica na vida dos outros pecadores, quando nós nos recusamos a dar testemunho do Evangelho. Quando nós não dispomos a sermos uma testemunha de Cristo na terra dos viventes, tornando o seu nome conhecido aos outros perdidos, uma vez que nós uma vez estávamos perdidos, não é isso? E alguém se dispôs a cumprir a ordem de Deus de testemunhar o Evangelho, de ser testemunha dele a todas as nações, ou a todos os povos, a todas as pessoas. Quando ousou abrir a Bíblia e nos pregar o Evangelho, nos falar a respeito de Cristo. Se colocaram à disposição como instrumento de Deus para que Deus pudesse derramar a sua misericórdia e a sua graça salvífica sobre a nossa vida. Então, quando a gente não se dispõe igualmente de nos colocarmos como instrumento de Deus para que Deus derrame por nosso intermédio, através de nós como instrumento, uma vez que pregamos o Evangelho, a sua misericórdia e a sua graça salvífica na vida de outros perdidos, de outros pecadores, irmãos, é andar em uma desconformidade com o Espírito do Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, precisamos entender isso e não nos recusarmos de sermos usados como instrumento de Deus para levar o Evangelho aos perdidos. Nos colocando assim na posição para que Deus nos use como instrumento a fim de derramar a sua misericórdia e a sua graça a outros pecadores através da mensagem do Evangelho. Recusar ou recuar na propagação do Evangelho não está em conformidade com o espírito do Evangelho. O Evangelho que nos alcançou, que nos salvou, que nos transformou, e que foi o meio através do qual Deus agiu com bondade, misericórdia e graça salvífica sobre a nossa vida. Uma outra lição que nós aprendemos é que Deus, irmão, sempre age com misericórdia para com aqueles que verdadeiramente se arrependem. Sempre. Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, irmãos, podemos dizer que Deus está muito mais interessado em despejar a sua misericórdia, graça sobre os pecadores do que a sua ira. Ele está muito mais interessado a manifestar a sua misericórdia e graça salvífica do que a sua ira. Mas para isso existem meios que ele mesmo estabeleceu para assim fazer, que é a propagação do Evangelho através do seu povo, da sua igreja, dos seus Jonas. Há muitas vezes que Jonas tende a se rebelar sempre, né? Jonas sempre se rebelando, sempre dizendo, não, Senhor, esse povo não. Deus dizendo, vá, que eu quero manifestar a minha misericórdia, a minha graça, como eu manifestei a você. Então devemos ter isso em mente, irmãos. Deus sempre age com misericórdia para com aqueles que verdadeiramente se arrependem. E esse arrependimento vem, consequentemente, através da compreensão
e da convicção do pecado quando exposto através da pregação da palavra de Deus. As pessoas não se arrependerão enquanto não forem diagnosticados corretamente. É como um doente, né? Você sabe muito bem, minha mãe agora há pouco, dia 10 agora faz 2 meses que minha mãe faleceu. Ela, antes de descobrir a sua enfermidade, ela sentia. E ela costumava dizer o seguinte: eu não vou não para o médico não, porque se eu for, eu sei que eu não vou encontrar coisa boa. Ela vivia assim, ela mesmo se medicava. E não queria submeter-se a médico. Tanto a gente falar com ela, ela então cedeu e foi para os médicos. E quando foi para o médico, então ela foi diagnosticada corretamente a sua enfermidade, câncer. E então ela percebeu a gravidade da sua doença e submeteu-se aos tratamentos que no momento estava disponível para ela. E outra, ansiava por vida. Fazia planos de quando Deus curasse ela, ou que ela fosse curada, ela iria cuidar mais da saúde. Ia ter um outro modo de viver. Mas veja, até o momento que ela não tinha sido diagnosticado com o real problema dela de saúde, ela não se submetia a tratamento. Assim também se dá em relação à salvação dos pecadores, irmãos. Os pecadores não se submeterão ao tratamento salvífico do Evangelho, vamos dizer assim, enquanto eles não forem diagnosticados acertadamente a respeito da sua real doença, o pecado que está lhe matando. E isso é feito através da pregação da lei. A lei foi dada exatamente para manifestar o pecado do coração do homem. Esse é um dos propósitos principais da lei. Não foi dado para salvar, mas para diagnosticar o problema do homem. A lei é como se fosse, eu já falei aqui, né? É como se fosse uma grande máquina de ressonância magnética. A minha mãe já fez, já entrou nessa tomografia, né? Uma máquina que a pessoa entra deitada dentro assim, ali os médicos conseguem acessar e ver tudo que tem dentro dela. Quantos nódulos tem, onde está, se tem ou se não tem. Então a lei é isso. É essa grande máquina de tomografia que vai dar o diagnóstico exato do real problema. Para então depois, uma vez diagnosticado e convencido da sua doença chamada pecado, possamos apresentar a cura, que é o Evangelho. É Cristo Jesus, crucificado e morto e ressurreto ao terceiro dia. É a cura para a doença chamada pecado. Então é dessa maneira que Deus conduzirá pecadores ao arrependimento e então administrará a cura a eles através do Evangelho. Mas para isso existem os meios, os instrumentos, né? Deus usa pessoas, Deus usa o seu povo. A missão de pregar o Evangelho foi dada ao seu povo. Dado ao seu povo. A gente não pode negligenciar isso. Porque se nós negligenciarmos, nós não seremos instrumento e nós não teremos o privilégio e a alegria de poder ver Deus salvando pecadores, derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre outros, como um dia Ele derramou sobre a nossa. Então, depois, irmãos, de Jonas dar a razão de seu descontentamento, de sua ira, que foi a salvação dos ninivitas, ele agora faz um pedido a Deus. Versículo 3, ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, com esse nível de tristeza e ira, pelo fato de Deus usar de misericórdia para os ninivitas, povo o qual Jonas queria que Deus destruísse, mostra um tipo de pecado no coração de Jonas, que por mais que não pareça, é muitíssimo comum no nosso coração.
Com esse pedido aqui de Jonas, com esse descontentamento, com essa revelação da sua ira, pelo fato de Deus ter salvado um povo que Jonas queria que fosse destruído, os ninivitas. Revela um tipo de um coração, um tipo de pecado no coração de Jonas que, por mais que não pareça, é muito comum no nosso meio, no povo de Deus. Que pecado é esse? Egoísmo. Egoísmo, irmãos. Isso é um pecado tão comum que vocês nem imaginam. Quando de fato a gente passa a examinar o nosso coração, a examinar as razões, os motivos e as nossas atitudes, nós vamos logo identificar que existe uma boa dose de egoísmo nisso. O que é o egoísmo? O egoísmo refere-se a uma postura ou comportamento em que a pessoa prioriza seus próprios interesses, desejos e bem-estar acima de outras pessoas. A gente vê isso aqui, Jonas agindo assim? Vou repetir, egoísmo refere-se a uma postura ou comportamento em que a pessoa prioriza os seus próprios interesses, desejos e bem-estar acima das outras pessoas. É exatamente o que a gente vê Jonas aqui agindo. E interessante é que ele está lutando contra Deus. Ele queria que a prioridade dele, os privilégios ou as preferências deles fosse estabelecida acima da vontade do próprio Deus. Deus queria salvá-lo, Jonas queria destruí-lo. E ele pede a morte simplesmente porque não foi estabelecido aquilo que ele pretendia. E sim foi estabelecido aquilo que foi a vontade de Deus. Egoísmo é a tendência de agir em benefício próprio, sem considerar ou se importar com as necessidades ou sentimentos dos outros. Irmãos, a pessoa ou o egoísta é uma pessoa com falta de empatia. Não se importa. Ela é incapaz de cooperar ou de se doar quando percebe que não terá benefício próprio nenhum. Isso aqui é uma pessoa egoísta. Ela não coopera, ela não se doa, sem que perceba que será beneficiado individualmente. Quando ela percebe que não terá benefício próprio nenhum, ela simplesmente se torna incapaz de cooperar ou de se doar para algum bem do próximo. Ela analisa, ela investiga, ela percebe alguns interesses próprios meus será alcançado. Então eu irei fazer, eu irei cooperar. Mas quando ele percebe que nenhum dos seus interesses serão atendidos, seus interesses pessoais, suas preferências pessoais, ele simplesmente não coopera ou não se doa ou não faz nada em relação ao próximo. Então sempre seus interesses e as suas prioridades estão no centro da questão. São pessoas que fazem coisas unicamente para alcançar seus interesses pessoais. É alguém excessivamente e extremamente autocentrada. É quem vê Jonas aqui, não é? Qual é a razão da tristeza, da raiva, do ódio de Jonas, da ira de Jonas, do seu desejo de morte? Simplesmente porque as suas preferências não foram estabelecidas. E o que é que Jonas preferia? A salvação ou a destruição dos ninivitas? Destruição. E quando ele vê que Deus o salva, ele diz, eu quero morrer. Veja que nível de egoísmo tão grande. Diga lá, meu irmão. Jonas, ele nasceu com raiva, cresceu com raiva e queria morrer com raiva. Esse bicho era... Pensa um caba frustrado, era Jonas? Esse está totalmente contrário dados, do fruto do Espírito, do amor, tal. Exato. Aí o Senhor até pergunta aí, ô Jonas, aí vai nascer a luz. Mas... Vai nascer, o interessante é que você está falando, ele brigando com Deus. Ele disse, olha, mata, é melhor morrer. Aí vai, sai da
cidade. Aham. E fica de longe esperando Deus ouvir a oração dele para destruir. É um ponto aqui, a expectativa de Jonas, versículo 5. Aí outra coisa que interessa é que Deus vai nascer ali a planta, né? E ele disse, olha, tu não fez trabalho nenhum para ela nascer, ela secou, aí ele disse, eu ainda quero morrer. Eu disse, olha, não perguntou Deus a Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? Aham. Né? Aí ele responde a mesma coisa a Deus. Ele respondeu, é razoável Até a minha morte. ira até a morte. É. Quer dizer, Deus falava uma coisa, ele falava outra. É, Ele falava uma coisa, ele outra. Isso mostra o coração egoísta. O Jonas estava aqui num período aqui de um extremo egoísmo, irmão. Egoísmo, sempre querendo que as suas preferências fossem estabelecidas em detrimento até mesmo da preferência de Deus. São pessoas que fazem coisas unicamente para alcançar seus interesses pessoais. É alguém excessivamente autocentrada. Todos os esforços de uma pessoa egoísta é sempre em prioridade as suas preferências. E quando não conseguem, definham em tristeza, angústia e raiva, preferindo até mesmo a morte do que ver a vontade de Deus prevalecendo sobre a sua. Veja, esse é uma pessoa egoísta. É isso que nós temos visto aqui, o pecado principal. Aqui, nessa passagem aqui, a gente está vendo aqui o coração de Jonas colocado a exposto para que todos nós vejamos. Qual é o problema central? Qual é a raiz do problema de Jonas? Egoísmo. Egoísmo. A intenção dele é que as suas preferências fossem estabelecidas. Suas preferências pessoais, em detrimento de o que Deus achasse ou pensasse, ele queria nem saber. O que é que tu prefere, Deus? Salvar, agir com misericórdia para com os pecadores. Não, eu quero que seja destruído. E se não for assim, é melhor que eu morra. Veja que coisa, irmãos. Irmãos, e por incrível que pareça, isso é comum, irmãos, na nossa vida. Comum. E temos a consciência disso, de que muitas coisas que nós somos ou fazemos, sempre existe algum tipo de interesse pessoal e particular em relação àquilo que está sendo feito, ou falado, ou estabelecido, ou trabalhado. Isso não é um ou dois irmãos, isso é uma questão do nosso coração caído, pecaminoso, ainda que crentes e regenerados. Sempre há interesses pessoais. Sempre há desejo que as nossas prioridades, as nossas preferências pessoais e individuais sejam estabelecidas em detrimento de qualquer outro. Sempre buscamos as satisfações pessoais nossas. E quando não é assim, via de regra, a gente simplesmente não aceita. Não concorda. Não está certo. Me traz tristeza, angústia, desprazer, às vezes raiva. Eis aqui a raiz do problema de Jonas pela salvação dos ninivitas. Não era simplesmente saber o fato de Deus ser misericordioso, mas é porque a preferência dele era que os ninivitas fossem destruídos, em detrimento, sem se importar com o que Deus queria. Que coisa terrível, irmãos, é o egoísmo. Devemos lutar constantemente contra ele, porque ele está lá no nosso coração, está aqui no nosso coração, aqui no nosso coração. E nós, como cristãos, veja isso. Nós, como cristãos, uma vez conhecendo a verdade, devemos sempre buscar e estabelecer aquilo que são as preferências de Deus e não as nossas.
Mas ainda assim, muitas vezes nós lutamos contra Deus, contra a nossa e a vontade de Deus. A gente sabe qual é a vontade de Deus, Ele revelou na sua palavra, mas a gente acaba lutando contra isso. Eu sei que a vontade de Deus é A, mas a minha preferência é B, e, portanto eu luto com isso. E quando o B não é estabelecido, então é guerra, é luta, é desânimo, é tristeza, é angústia, é dor, é lamento, é raiva. Irmãos, como cristão, devemos ter muito bem definido isso na minha mente, de que sempre o que devemos buscar são estabelecer as preferências de Deus e não as nossas. Afinal de contas, esse é o chamado do discipulado, deixar de lado as nossas próprias vontades para que a vontade de Deus seja estabelecida. Não viver mais para os nossos próprios interesses, mas sim pelos interesses de Deus. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, veja, deixe de lado seus próprios interesses, suas próprias preferências, suas próprias vontades e submeta-se à minha. Mas isso é tão difícil, né, irmão? Isso é difícil demais. Mas nós, como cristãos, devemos lutar para domar o nosso coração pecaminoso assim. Sempre submetermos alegremente à vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus são os melhores do que os nossos caminhos. Subjuguemos as vontades do nosso coração pecaminoso, que vai contra a vontade de Deus, e nos submetamos à vontade de Deus. Em termos resumidos, é isso que significa santificação. Nesse sentido. É conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E aí, quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, então é algo bom, justo, reto. Mas quando a nossa vontade contrariar a vontade de Deus, ou a vontade de Deus contrariar a nossa, devemos nos empenhar para domar o nosso coração, colocar ele no seu devido lugar e nos submeter à vontade de Deus, às preferências de Deus e não às nossas. Mas que é um fato o egoísmo faz parte da constituição da nossa natureza pecaminosa. São os efeitos do pecado no homem. Então, toda vez que nós fizermos alguma coisa, sondemos para ver qual é a razão de fazer isso. Se a minha vontade e as minhas preferências estiverem em harmonia com a vontade e a preferência de Deus, então isso é santo, isso é justo, isso é reto, isso é bom, isso deve ser feito. Mas se houver uma contrariedade entre a vontade de Deus e a minha, as preferências de Deus e a minha, então devo perceber de que as minhas afeições pecaminosas estão querendo subjugar a vontade e a preferência de Deus para estabelecer a minha. Isso deve ser rejeitado, deve ser tratado devidamente para que nós não pequemos contra o Senhor. Então disse o Senhor, versículo 4, é razoável essa tua ira? Podemos reformular essa pergunta da seguinte maneira para ficar mais fácil de entender. Você tem alguma razão para essa sua fúria? Jonas, existe alguma razão justa para que estejas tão irado pelo fato de eu ter agido com misericórdia para com o povo que se arrependeu dos seus maus caminhos, Jonas? Existe alguma razão justa para que tu esteja irado, enraivecido por eu ter agido com misericórdia para com os ninivitas que se converteram dos seus maus caminhos? Existe? Interessante é que Jonas não responde nada. Ele simplesmente sai da cidade e vai ficar observando o que vai acontecer com ela. E aí nós vamos para o versículo 5 para nós terminarmos.
que fala sobre a expectativa de Jonas. Veja que o egoísta, ele é tão egoísta, tão autocentrado, que por mais que ele testemunhe que Deus fez algo diferente, ele continua com expectativa de que as suas preferências ainda serão estabelecidas. Que coisa terrível é o egoísmo. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eiramada. Eiramada é como se fosse uma tendazinha. E repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, Jonas, em seu egoísmo, continua a observar a cidade com a expectativa de que suas preferências ainda possam prevalecer. Coisa terrível é o egoísta. Ele viu como os ninivitas recebeu a sua mensagem. Ele viu o que os ninivitas fizeram. Se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos. Ele viu que Deus poupou-os, agindo com misericórdia e com graça salvífica. Mas ainda assim, pelo fato dele estar agindo com tamanho egoísmo, ele nutre a expectativa de que ainda as suas preferências sejam estabelecidas. E ele fica observando, olha. Ele fica só observando. Não, mas Deus ainda, esse povo ainda será destruído. Esse povo ainda será destruído. As minhas preferências ainda têm uma expectativa de que elas prevaleçam. Aqui a gente aprende, meu irmão, duas lições para a gente finalizar. Ainda a respeito sobre o egoísta. O egoísta não consegue ficar em paz enquanto vê que suas preferências, mesmo pecaminosas, ainda não foram estabelecidas. É o caso de Jonas, ele não está em paz. Ele não está sossegado. Ele não está contente e satisfeito. Porque as suas preferências, ainda que eram pecaminosas, ainda não tinham sido estabelecidas. Então, isso, irmãos, é um perfil de uma pessoa egoísta. Enquanto as suas preferências, mesmo sendo preferências e princípios pecaminosos, não fica em paz enquanto não forem estabelecidas. A segunda lição é que o egoísta não consegue conviver com a ideia de que as coisas estão e continuarão sendo conduzidas em contrariedade à sua vontade. Isso aqui é de fato preferir a morte. Quando a pessoa está sendo conduzida pelo seu egoísmo. Ele não consegue conviver com a ideia de que as coisas estão procedendo, estão encaminhando-se contra a sua vontade. E enquanto a sua vontade não é estabelecida, não prevalece, não está em paz, não consegue conviver, não suporta esta ideia de que as coisas estão sendo conduzidas, direcionadas e estabelecidas completamente contrário ao que ele preferia. Isso é o egoísta, irmãos. E esta é a razão do porquê Jonas está agindo e desejando até mesmo, pedindo para que Deus tire a sua vida. É porque ele não suporta ver que as coisas estão indo contra aquilo que ele preferia. Então, Senhor, tira-me a vida. Tira-me a vida, porque não tenho paz pelo fato das coisas estarem sendo estabelecidas em contrariedade com aquilo que eu prefiro. Não consigo conviver com isso. Não consigo suportar isso. Então mate-me, tire minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Melhor é morrer do que viver nessa situação. Melhor é morrer do que viver
vendo as coisas sendo conduzidas em contrariedade à minha preferência, à minha vontade. Isso é uma pessoa egoísta, irmãos. Uma pessoa egoísta. E convenhamos, todos nós temos uma certa síndrome de Jonas. Né? Jonas está no nosso coração. Esse perfil, esse caráter, essa personalidade dele, não é somente dele, mas é um mal trazido pelo pecado à humanidade. O ser humano, eu anotei no caderno ali quando eu estava estudando, acabei esquecendo de anotar aqui no tablet, mas eu vou tentar lembrar que a isso se resume a vida do homem. Ao quê? Tudo que o homem faz, todos os seus esforços, é sempre para ser estabelecidas as suas prioridades em detrimento à vontade de Deus. Essa é a vida do homem. A vida do homem gira em torno e está fundamentado em si. Isto é um homem sem Deus. Isso é a humanidade caída. Tudo que é feito para si, para satisfazer a si mesmo, para suas próprias preferências e prioridades, em detrimento, sem se importar o que outros acham ou o que até mesmo Deus acha sobre isso. Então, essa é a luta do homem. Esse é o alvo do homem, o homem caído, o homem natural, o homem pecaminoso. É sempre em busca de estabelecer as suas próprias preferências. Porque o homem é, por natureza, egoísta, autocentrado, destrona a Deus do lugar que lhe é devido e senta lá no lugar. Eu sou o meu Senhor. Eu sou o meu Deus. As minhas vontades e preferências é que têm que ser estabelecidas. É o homem sempre se colocando no lugar de Deus. Isso é a raiz de todo o mal, né? Problema do coração do homem, do pecado do homem. Amém, irmãos? Irmãos, quer falar mais alguma coisa, ou pontuar mais alguma coisa? Aham. Uhum. Sim. Sim. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Diga lá, meu irmão. Sim. Temos, e muito. Uhum. Sim. Exatamente. 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 Então, próxima semana a gente conclui Jonas, vendo aí a lição que Deus dará a ele. Né? A partir do versículo 6 até o versículo 11, a lição do Senhor, a lição que Deus dá a Jonas em virtude desse seu comportamento, dessa sua postura em relação à salvação dos ninivitas. E adiantando um pouco, né, a gente vai ver que o egoísmo de Jonas, né, fez com que ele valorizasse coisas tão insignificantes
em vez de valorizar o ser humano, né, seu semelhante. Ele valoriza uma planta que ele não trabalhou em nada, mas não valoriza ou não dá um real valor ou dignidade aos seres humanos. Então, o egoísmo faz com que a gente aja dessa forma também, né? A gente tende a dar valor àquelas coisas que nos trazem algum certo tipo de benefícios, ainda que seja coisa material. É total, assim, uma totalidade da população, né? É, mas falando da ignorância dele, do povo pagão, né? Diga lá, Coisa, se Jonas estivesse na época do discípulo, né? Deus iria chegar para ele, arreda Satanás. Essa é a minha coisa. Só uma leitura bem rapidinha. Uhum. Faz parte também. Sim, sim. Quando Jesus está prevendo sua morte, a Pedro, o discípulo, né? Aí Pedro, não, aí quer dizer, sempre o homem tem que. Deus diz uma coisa, ele não. Né? Aí Pedro disse o seguinte: isto diz claramente, mas Pedro, né, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Reprovar quem? Jesus. Jesus. Pedro reprovando Jesus. Aí o que aconteceu? Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos a seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus e sim dos homens. Aí ele disse: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvará. E aproveitar o homem ganhado no mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem, né, em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele enquanto vier na glória de seu Pai como os santos anjos. Exatamente. Quer dizer, é o homem, a gente viu Ananias, Pedro, reprovando Jesus logo Pedro. Né? É um mal que está no homem, Todos rapaz. nós temos esses homens que precisamos matar. Sim, sim. Né? Exatamente. Por meio da santificação, nós recebemos já. Sim. Recebendo a justificação, estamos sendo santificados, né? E essa santificação exatamente é o trabalho do Espírito Santo no crente, conformando a vontade dele à de Deus, né? Nos conformando à vontade de Deus, sempre nos conduzindo para a vontade de Deus. Mas isso já sabemos que é uma luta tremenda, né? Então, a lição do Senhor é exatamente isso, né? Jonas vai tender a dar valor a coisas insignificantes que ele sequer trabalhou para tê-la. E aquela plantinha lá que lhe deu um pouquinho de sombra, né? E não trata com dignidade, honra e o devido valor aos seus semelhantes. Então, as coisas tendem a ser conduzidas de maneira invertida, né? Certo? Não quer falar mais alguma coisa? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Se não, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho bendito, nosso Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer por tua palavra, a qual nós acabamos de meditar nela, estudá-la, entendê-la, compreendê-la e extrair, Senhor, duas lições tão preciosas ao Senhor. Deus bendito, que tu aplique no nosso coração essas verdades, de maneira que sejamos conformados à tua vontade, Senhor. Sejamos sempre conduzidos e as nossas decisões e as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas afeições sempre estejam alinhadas com a tua. Porque assim sabemos que são coisas justas, santas, piedosas e retas. Mas quando, Senhor, nossas vontades e prioridades e preferências estiverem em contrariedade à tua, Senhor, ó Deus, rapidamente faz com que nós percebamos, para que nós nos arrependamos, ó Senhor, e voltemos atrás. E alegremente possamos nos submeter à tua vontade, Senhor, e deixar de lado as nossas preferências, e sim lutar, Senhor Deus, e submetermos alegremente e voluntariamente à tua vontade revelada na tua palavra. Pois isso é que importa no final das contas, ó Senhor.
Aquele que faz a tua vontade é que permanece para sempre. E esse é o nosso desejo, fazer a tua vontade e não a nossa. Portanto, nos ajude a matar, Senhor Deus, esse Jonas que é no nosso coração. Esse egoísmo, ó Senhor, que existe em todos nós. E que é a razão, muitas vezes, de nós fazermos coisas contra a tua vontade, Senhor. Porque preferimos a nossa vontade do que a tua. Tu tenha misericórdia de nós, ó Senhor, e perdoe, Senhor, a nossa transgressão. Perdoe o nosso pecado. Nos ajude, Senhor, a vivermos em conformidades contigo, ó Senhor. Para que possamos andar e viver agradavelmente a Ti. Abençoa-nos, perdoa-nos, ó Senhor, e nos conduz em fidelidade ao Senhor, em todas as coisas, para a glória e louvor do Teu bendito nome. Assim nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.